Olá a todos, novamente. Olá, Viva, Margarida. então, tudo Fábio. bem com vocês? Olá. Outra vez aqui, não é? Olá, Olá, Paula. Paula. Connosco. Muito bem. Bem-vinda. Bem-vinda Obrigada. e obrigada por teres aceito este desafio. Já vamos avançar mais aí contigo e com quem tu és. Para já vamos falar então, vamos dar aqui algumas pequenas notícias. Margarida. Olha, já agora eu também, aquilo que estávamos a conversar, eu gostaria de recuperar aqui a ideia que com estas tecnologias nós podemos estar afastados ou juntos e um desafio para toda a gente que nos está a ver é em que parte do país é que nós estamos hoje. Vejam isso pela luz, pelas cores que estão a ver isto aqui, uns estão mais a norte, outros estão mais a sul. Agora adivinhem quem é que está onde. Eu estou na região mais bonita. Pronto, não vamos entrar nessa coisa, mas pronto, eu acho que é interessante porque está ali, a Sandra está tão luminosa e eu sinto-me tão cinzenta, mas pronto, é como está o tempo lá fora. Olha, então as notícias, eu estou satisfeita porque depois da minha colaboração com aquele projeto da recuperação das aprendizagens Escola 21-23+, nós conseguimos fazer, agora o atual Ministro da Educação lançou-nos este desafio de fazer a linha de base da saúde psicológica dos alunos. E nós fizemos também dos professores que se voluntarizaram para fazer também, e os resultados foram lançados aqui há 2 semanas, e foi muito interessante para já porque nós fizemos isto num tempo recorde porque a questão merecia, era urgente, e neste momento já foram postas em marcha também ações em tempo recorde, e portanto eu fico contente, foi um esforço muito grande da equipa, a equipa somos nós todos, não é? Mas houve ali um grupo que foi especialmente destacado para este estudo, então um estudo em colaboração com a Direção-Geral da Educação e das Estatísticas, a Educação e Ciência, a Direção-Geral da Educação, a Fundação Carlos de Gulbenkian, a Ordem dos Psicólogos e a ASA no ISAMP, e realmente nós todos nos ativámos e já tivemos então a reunião para planear o que é que vai ser daqui para a frente, já em junho. E portanto eu penso que isto nunca aconteceu no Ministério da Educação, num prazo tão curto, fazer-se a decisão, fazer-se o estudo, publicar-se o estudo e avançarmos já com as medidas para os diretores e para os professores. Isto a propósito, temos aqui uma professora muito, muito especial, mas eu quando lá chegar eu já nem a propósito, agora que eu estou tão contente com este estudo, ter aqui a minha professora favorita também, de uma das minhas professoras favoritas, porque eu sei, se não tenho aí algumas que se vão por zangadas, mas é uma das minhas professoras favoritas e vem mesmo a propósito de vermos o que é que se consegue fazer. Então, e Fábio? Bem, eu trago como notícia o próximo Café para Dois, que na realidade será o primeiro café em que vamos sair das tecnologias e vamos estar, se tudo correr bem, todos juntos, no Algarve, e portanto não só a equipa core do Café para Dois, mas uma equipa mais alargada, em que vai ser um bom convívio de todos, e se tudo correr bem, o próximo Café para Dois será dia 9 de julho, um sábado pela primeira vez, todos juntos no Algarve. Às 20, não é? Vamos ver se não estamos tão contentes com os desafios que a Eolis e a Sandra nos vão proporcionar que nos esquecemos de fazer. Esquecemos do Café para Dois. Vamos pôr muitos ferros para não nos esquecermos de gravar o programa. E eu também, pronto, eu deixo realmente essa notícia também, que eu acho que vai ser muito interessante o próximo café, portanto volta a sublinhar isso, e é a notícia também que deixo para hoje. E agora temos a Paula. Adianta que vamos fazer paddle todo, acho que podemos adiantar isso. Adianta a possibilidade de não sobrevivermos. Pronto. É verdade, temos essa possibilidade. Só não temos, porque a Sandra é aquela instrutora que aquilo é tudo na segurança. É verdade. No desafio, mas na segurança. Não há stress nenhum, é impossível não sobreviver. Exatamente, portanto vamos ter um fim de semana alargado de 9 e 10 de julho, como disseste, Fábio. Dia 9 de manhã e 10 de manhã vamos fazer stand-up paddle, aqui pela Ria Formosa, aqui na zona de Cabanas de Tavira, e depois então no dia 9, ao fim do dia, teremos uma tertúlia Café para Dois,
em direto com o Lucky Fox, que chamamos Lucky Fox, ele chama-se Ricardo Raposo, que é um dos nossos instrutores, e pronto, e vai ser muito interessante certamente. Portanto, convidamos Vamos ter as pessoas que nos ouvem a fazer fileiras aí para nos verem passar de paddle, não é verdade? Vai ser muito interessante. Exatamente. Ora bem, e temos a Paula. Margarida quer apresentar a Paula. Eu posso apresentar a Paula. Eu não vou apresentar a Paula, não, porque depois, enfim, vai falhar com certeza muita coisa a apresentar-se a Paula, mas eu posso, aquilo que me liga à Paula, o que é que me vem à cabeça quando eu me lembro da Paula? A primeira coisa que me lembra é a irmã dela, não é? A Lúcia, que esteve aqui, que não só trabalhou comigo, como é minha amiga, como esteve aqui connosco o ano passado. E foi através da Lúcia que eu conheci a Paula. E realmente eu visitei a Paula e umas instalações que ela tinha em Vila Nova de Mil Fontes, onde ela fazia aquacultura. E isso foi uma coisa que me impressionou muito porque, enfim, o objeto, ela tinha um negócio de produção, mas a preocupação dela era o bem-estar dos peixinhos. O bem-estar dos peixinhos, conseguir reproduzir as condições de vida dos peixinhos de maneira a que eles fossem felizes, não é? Se reproduzissem, e depois tinha ali um processo, mas aquilo era tudo muito integrado na paisagem, muito... Eu fiquei a pensar, não é? Que aliás é o título que nós demos a este programa em honra dela, não é? Um planeta com saúde psicológica, não é? E aqueles peixinhos ali felizes, porque ela estudava a vida dos peixes, e na altura já tinha robalo, já tinha dourada e estava a ver se conseguia estudar o linguado para o linguado também ser feliz. Não sei depois como é que isso correu. Eu achei isso uma delícia. E depois, mais tarde, vim a saber, não é? A Lúcia é professora, e vim a saber que tinha sido num ano qualquer que eu já perdi a professora do ano e eu não me admirei nada. Portanto, achei que isso fazia todo o sentido, não é? E realmente a Paula é aquela pessoa enfim, que os alunos gostavam de... Olha, se eu fosse aluna, gostava de ter aluna da Paula. Pronto. Assim. E pronto, eu não digo mais nada, senão ela não consegue dizer nada. Paula, deixa-me dizer-te que tu tens um riso igual ao da tua irmã. É verdade. Pois é, toda a gente diz isso, é verdade. É o tom de voz. Pois é, agora os meus peixinhos são aqui em Odmira, alunos do 11º e 12º ano, e eu sinto-me na escola como um peixe na água. De facto, isto para mim, eu no verão, no fim do verão, tenho saudades da minha música preferida, que é os alunos a entrar e a sair, aquela azáfama, aquelas conversas uns com os outros. Acho que não há música nenhuma que eu goste mais do que essa. Eu sinto-me aqui na escola como se estivesse em casa, é verdade. E às vezes penso que hoje em dia os nossos alunos não querem ser professores, de maneira geral é muito raro encontrar um aluno que queira ser professor. Isso dá-me pena, porque de facto eu acho que eu também só descobri que queria ser professora quando comecei a dar aulas, não é? Eu tirei um curso de Biologia de Investigação. E eu acho que me aconteceu o mesmo que acontece agora com os alunos, é que nós não proporcionamos durante o percurso escolar suficientemente experiências diferentes que lhe permitam aos miúdos realmente viver diferentes ambientes, experimentar diferentes trabalhos, diferentes tarefas, diferentes contactos, diferentes ambientes, para eles perceberem realmente onde é que se sentem, como eu me senti quando comecei a dar aulas como peixe na água, como eu digo, não é? E eu tenho muita pena que a escola, o mundo esteja todo a mudar e nós continuamos a ensinar a mesma matemática, a mesma biologia, bom, com algumas alterações, mas de facto o esquema geral da escola continua sempre a ser o mesmo, e isso dá-me pena, sobretudo para o básico. Eu acho que o ensino básico precisava aqui de uma grande volta. O básico, estou a referir principalmente ao 2º e 3º ciclo, mas principalmente o 3º ciclo. Vermos miúdos 7º, 8º e 9º terem 13 disciplinas diferentes. Quando estão com o mesmo professor, 1 hora por semana. Ou seja, um professor está com uma turma de 28 alunos, 1 hora por semana. E eles estão sempre a trocar de professores, geralmente sentados, miúdos de 7º, 13 anos, sentados numa cadeira, um dia inteiro. Porquê é que nós no básico não temos cozinha e eles não vão cozinhar? Porquê é que não temos drones e eles vão
experimentar a mexer em drones? Porque é que não temos robôs? Porque é que não temos dança? Porque é que não temos eles a tirarem fotografias, a fazerem marketing de qualquer coisa, não é? Há tanta coisa, o mundo hoje tem tantas oportunidades em coisas que no nosso tempo não havia, e porque é que estas oportunidades e estas experiências não estão na escola para nós deixarmos de nos queixar porque eles não conseguem estar quietos? Pois claro, não conseguem estar quietos, faz parte da idade, não é? Eles deviam realmente estar a mexer nestas coisas todas, e não. Mas Paula, mas realmente tens razão, eu concordo com o que estás a dizer, mas efetivamente, assim como tu, há muitos bons professores que realmente já fazem essa pequena, grande diferença, não é? Claro que podíamos fazer sempre mais, eu acho que podemos fazer sempre mais, mas realmente já vão, é muito pela carolice, muito do professor, de transformar o programa que precisa de dar numa coisa entusiasmante, não é? Numa coisa desafiadora e interessante, e sair um bocadinho da caixa, não é? E do que se está à espera. Olha, eu deixa-me só... Margarida, força, força. Não, sim, claro, tá. Não, eu vou saltar de assunto, portanto, força. Eu ia perguntar o que é que faltava, porque eu vejo cada vez que fazemos estes trabalhos a nível nacional que há escolas do 8 a 80, há escolas fantásticas e há escolas que não são tão fantásticas assim. E a dificuldade quando se fazem as regulamentações é exatamente não coartar as escolas fantásticas, limitando-as com as regras daquelas que não estão tão fantásticas. Como é que isto se gera? Porque há professores, enfim, eu não conheço todos os professores, mas eu vejo professores com paixão. Basicamente o que tu me dizes, essa música que tu gostas de ouvir, é a tua paixão por isso. Não é? Pronto, eu não tenho isso pela docência, mas tenho pela investigação. Por exemplo, é uma coisa que olha, se não me pagassem para fazer isto, eu pagava para me deixarem fazer. Portanto, estás a ver que é uma coisa, a paixão é tudo, não é? E vê-se na tua voz, no teu discurso, nos teus olhos, que tu és uma apaixonada pelos alunos, pelo ensino, por isso. E o que é que falta? O que é que falta? Há muitos fatores, como é óbvio. Isto, Margarida, sabes tão bem como eu, falas com imensos professores, imensos alunos e de facto há aqui muita coisa positiva e também muitos constrangimentos, não é? Por exemplo, pergunto aos meus colegas às vezes do básico, porque é que em vez de terem essa obsessão de dar a matéria toda, de dar todo o programa, não fazem mais metodologia de projeto em que os miúdos mexem em muita coisa e têm muitas competências ali a serem treinadas, e paciência se ficar uma unidade ou duas por dar, mas depois há o fantasma da avaliação externa. Depois os miúdos vão fazer a prova da frição e elas não deram aquelas unidades e agora a escola vai ficar mal classificada por causa de os alunos não terem respondido àquele grupo que era mesmo daquela unidade que... Portanto, há esta pressão e então há uma obsessão de dar aqueles conteúdos todos, mesmo sabendo que eles dão o sistema digestivo no quinto, depois no sexto, depois voltam a dar no nono, mas quando chegam aqui ao 10º já se esqueceram dos nomes daquilo tudo. Porque, pois isso é outro problema, que é esta opção por os miúdos sabem isto, chegam ao teste, respondem e a seguir podem esquecer, porque já sabem que aquilo não volta a sair. Não é? Portanto, eles não estão na escola para aprender, estão para responder a testes e ter uma determinada avaliação. Não estão a desenvolver as suas competências mais gerais. E pronto, portanto, a avaliação externa é um constrangimento. Mas depois nós sabemos que há muitos professores que têm as suas próprias dificuldades, não é? Nós temos um corpo docente envelhecido e as pessoas muitas vezes estão a lutar contra doenças crónicas, contra dor crónica, contra tratamentos fortíssimos, não é? Não se pode pedir a uma pessoa que está nesta situação debilitada de saúde, que esteja aqui cheia de energia, a ir com os miúdos para um charco para apanhar girinos e bichinhos e ver o que é que são, porque quer dizer, a pessoa não tem essa vitalidade. Isto é outro constrangimento. Por exemplo, escolas no campo como a minha, temos um acesso muito fácil ao rio, à floresta que está aqui ao lado, mas se quisermos ver um museu, um centro de ciência viva, etc., um dia não chega para ir ver e voltar, não é? Os transportes não são baratos, enfim, pronto. Portanto, há de facto alguns constrangimentos, mas
obviamente, se eu tenho paixão por aquilo que faço, eu lido com esses constrangimentos para dentro daquilo que é o meu campo de ação possível, fazer o melhor possível e inovar sempre. Mesmo nas coisas mais básicas, às vezes os meus alunos de 12º vêm visitar o laboratório enquanto eu estou a dar aula ao 11º e perguntam, o que é que eles estão a fazer? Nós no ano passado não fizemos isto. E eu, pois não, então vocês acham que eu estou sempre a fazer as mesmas experiências, depois aborrecia-me. E é isso, não é? A pessoa precisa de desafios, de inovar, estar sempre a experimentar coisas novas e pronto, mas é uma coisa que me está no sangue, não é? Eu tenho um bocado de aversão à rotina, às vezes até... eu quero um bocadinho de rotina na minha vida, mas pronto, de facto não dá para estar sempre a fazer a mesma coisa, e se há profissão em que nós podemos estar sempre, há sempre desafios, é esta. Uhum. Verdade. O que é que estavas a dizer há bocadinho? Fábio, o Fábio estava a dizer qualquer coisa, Fábio. Já acabou de responder, que tinha a ver com o facto de, às vezes, até há professores tão dinâmicos como a aula, mas falta, se calhar, estrutura escolar para, dentro da própria escola, para poderem fazer outras coisas divertidas ou fora da caixa. E a questão Olha, eu aproveito o que o Fábio acabou de dizer, ele tem muita razão, porque, por exemplo, eu sinto que da direção da minha escola e da minha coordenação de departamento tenho suporte para fazer o que faço, porque eu estou a cometer alguns riscos, não é? Por exemplo, eu no 12º ano não estou a dar a matéria toda, é um ano que não tem exame nacional, portanto é mais importante para mim desenvolver todas aquelas competências que os miúdos não trabalharam atrás, e eu, quando propus a maneira como eu queria dar biologia ao 12º ano, tanto no meu departamento como a direção da escola, senti todo o apoio e do pedagógico, não é? Imagino que haja estruturas escolares que não dão ao professor esta liberdade de ação. Pronto, a mesma coisa para ir contra um bocadinho certas normas, ainda bem que ninguém nos está a ouvir, mas sei lá, os meus alunos de 12º ano podem entrar no laboratório à hora de almoço ou no final das aulas e ir trabalhar autonomamente nos seus projetos. As regras escolares mandam que não há alunos nos laboratórios sem a presença do professor, não é? Só que nós temos projetos de investigação a decorrer e os miúdos fazem isso fora do tempo de aulas, eu não posso estar sempre com eles. Até hoje, em 22 anos de clube de ciências nesta escola, não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu, mas geralmente sou eu que parto as coisas e estrago. Mas eles, quando estão sozinhos no laboratório, ainda estão com mais cuidado e mais responsabilidade do que se eu estivesse ali ao lado, porque obviamente, querem ser merecedores daquela confiança, não é? Mas isto para dizer, Fábio, que esse apoio é apareceu tão claro. A função das direções das escolas apareceu muito claramente com um papel muito importante na saúde psicológica dos professores, no ambiente da escola. Sim. Isso é uma das coisas que ficou bem claro agora com o nosso estudo, sim. É uma coisa que tem que mudar, não é? Sim, mas a direção, eu acho que as direções das escolas, como agora somos agrupamentos, e por exemplo aqui em Odmira as escolas estão muito dispersas, não é? No espaço, é o maior concelho do país. E há tanta burocracia, tanta papelada, tanta coisa que eles têm que estar sempre a preencher e a cuidar, e agora é isto e agora é aquilo. É uma coisa impressionante. Eu às vezes saio daqui às 8 horas da noite, não é? E está sempre gente na direção, quer dizer, isto é impossível. E depois, como eles estão sempre a gerir urgências, não há tempo para pensar a escola de outra forma, não é? Vamos ver o que podemos fazer melhor, pensar mais acima, não é? Eu penso, pronto, se calhar há muitas profissões em que isso é assim. Quando estamos sempre a gerir urgências, não temos esse tempo e essa paz para olhar, falar com as pessoas e pensar o que é que podemos fazer diferente. É preciso também ter a paixão de gerir um agrupamento, não é? Porque senão, assim como há a paixão de lecionar, a paixão de investigar, tem que haver a paixão de gerir o agrupamento. Tem que ser uma paixão também, não pode ser só um cargo para não dar aulas ou para isto ou para aquilo. Tem que ser uma paixão em si, não é? Tem que ser uma visão de que eu vou levar isto a bom porto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso realmente é importantíssimo, e a questão do líder, não é? O líder que encaminha e que desafia e que se sente desafiado e quer ir mais além, como dizia a Paula, e realmente há muitas escolas em que
assim como há alguns professores em que só estão ali porque decidiram há muitos anos atrás ir para o ensino e entretanto continuam ali, há também alguns diretores que estão ali porque realmente já se separaram da escola, das aulas propriamente ditas, há tanto tempo que já não conseguem voltar e então acabam por se reformar ali naquele cargo, mas que já não têm a paixão, como vocês falavam, não é? E realmente seria interessante que se conseguissem escolher melhores diretores para todo o país, não é? Está prometido rever o perfil do diretor, para depois, até nas contratações, logo, portanto, nas nomeações, aparecer um outro perfil. Essa parte ficou prometida já. Agora, depois deste resultado, sim. Isso é das coisas que eu acredito que vai acontecer. Até ligado às escolas TAPE e assim, porque realmente é óbvio que faz toda a diferença e nós vemos isso todos os dias. Boa. Mas Paula, então e mais? Conta aí que é um prazer ouvir-te, ver uma pessoa apaixonada por qualquer coisa é um prazer, não é? Porque realmente... Não, estava aqui a pensar isto agora tocando um bocadinho naquilo que a Margarida e a Sandra obviamente também trabalham, não é? Que é a questão das emoções e do bem-estar e isso tudo. Olha uma coisa, o Fábio também é psicólogo e também está nas emoções. Isto agora, sofremos todos do mesmo mal, da mesma paixão, pronto, é assim. Exato, pois, mas é de facto uma coisa importante e em relação com aquilo que eu estava a dizer há bocadinho dos professores que estão com muito pouco tempo com cada turma, não é? Porque ser professor para mim é uma relação, não é? É uma relação que nós estabelecemos com o aluno e como qualquer relação precisa de tempo, eu preciso ter tempo para olhar para o outro, para o ouvir e para o conhecer e eu tenho o privilégio de dar biologia e de estar no secundário e de estar 6 horas por semana no mínimo com os alunos e isso permite já. E principalmente porque nós aqui temos uma política que é apanhamos os miúdos no 10º ano e acompanhamos-los até ao fim, são 3 anos. E eu posso-vos dizer que tenho alunos que continuam a ligar-me, a contactar-me e que já foram meus alunos já há 15 e 20 anos, não é? Portanto, há qualquer coisa forte que fica... Pronto, não é com todos, obviamente, não é? Senão eu não fazia outra vida, mas há alguns com quem nós fazemos um caminho um bocadinho mais próximo. E na realidade, os alunos têm vários professores na escola e alguns identificam-se mais comigo e é comigo que têm à vontade para falar e para pôr as suas dúvidas e para desabafar as suas coisas e outros será com outros professores e esta diversidade existir na escola, mas existir este tempo para ouvir e para a relação é muito importante porque... na realidade esse é o nosso papel principal, acho eu, que é conhecer o aluno e depois, principalmente quando são aqueles miúdos que vêm, esse miúdo é terrível, esse no básico, meu Deus, e não sei o quê. E eu, deixa-os cá vir, que esses são os que eu gosto mais, são os desafios, não é? Porque é engraçado, porque eles têm sempre qualquer coisa muito positiva que nós podemos tirar, quanto mais não seja sentido de humor, porque é o palhaço da turma e tem muito sentido de humor. E depois eles naturalmente percebem que eu adoro o sentido do humor deles e depois digo, mas atenção, tens que dosear isso, não vá tu, por causa desse sentido do humor, estar a prejudicar a maneira como estás na aula, não é? Mas não deixes de ter esse sentido de humor, que é espetacular. E sempre que nós pegamos pelos aspectos positivos de um aluno, isto eu aprendi logo nos primeiros anos que dei aulas, nós temos o aluno ganho, não é? Porque nós dissemos que o aceitávamos como ele é. Que não estamos à espera que ele mude para gostar dele. Ele já nos conquistou. E isso para mim é o princípio desta relação e deste caminho. Claro que depois nós temos que dizer, olha, mas nós agora temos aqui um caminho de 3 anos para fazer e eu estou a ver imenso potencial em ti e eu vou ter que puxar por ti porque tu tens aí muita coisa para dar e eu vou exigir de ti. E pronto, esta coisa de eu confio em ti e eu confio que tu vais ser capaz de fazer este caminho, eu estou aqui a fazê-lo, não posso andar por ti, tu tens que andar pelos teus pés, mas eu estou aqui ao teu lado para ajudar no que for preciso. E é assim que eu encaro
esta minha missão no secundário, mas eu percebo que isto para um aluno, para um professor do básico é muito mais difícil, porque, por exemplo, tenho colegas no básico que têm 20 turmas, porque dão 1 hora por semana a cada turma, não é? É muito difícil fazer este tipo de trabalho, esta missão como um caminho, quando se trabalha desta forma, não é? Por isso é que eu digo que eu acho que o básico devia ser repensado, sobretudo o terceiro ciclo devia ser repensado. Mas... Devido ao 8º ano, não é? Que sai sempre como o pior ano das Sim, avaliações. porque desses 3 é o pior. Deixa-me só fazer uma coisa, eu não só estou numa terra cinzenta, como tenho que sair mais cedo. Eu vou-vos deixar ficar com a minha fotografia, vou tirar o som, para vocês não ficarem sem mim. Tiro o meu som agora, interrompo, e desafio-vos para desafiar a Paula para vir ter connosco a Tavira naquele dia fazer padre. Eu acho que ela, e depois é capaz de nos indicar toda aquela fauna e flora ali da zona. Ela é espetacular, porque eu já fiz isso com ela, a fazer caminhadas por terra de ninguém e a explicar tudo, que nos apetece estar a tirar notas, fotografias e coisas. Se estivesse aqui a Lúcia dizia já, não se metam nisso. Não saem de lá. Não, olha, eu tenho que ir embora, vou tirar o Tchau, som. Margarida, obrigada, forcei. Adeus, Tchau. Margarida. Paula, mas diz-me uma coisa, porque a minha filha fez recentemente o secundário e eu fiquei com a ideia, sinceramente, de que as aulas que ela teve foram iguais às minhas. Ou seja, que também no secundário há muita coisa que é igual há 30 anos, ou 40. Sim. Achas que está assim tão diferente o secundário, tão mais virado para a investigação e mais para a pesquisa? É que eu não senti isso aqui em Tavira, pelo menos não senti. Não, isso depende do professor, não é? Depende do professor, se quiseres está, se não quiseres não está, não é? Há ali um bocadinho mais de constrangimentos no 10º e no 11º, porque nós temos o exame nacional e é um exame de acesso à universidade. E, portanto, é uma responsabilidade, se eu tenho alunos que querem ir para a medicina ou que querem ir para a engenharia aeroespacial e têm determinado... O que eu lhes digo sempre no início é: o meu papel é levar-vos até onde vocês quiserem ir. Quer dizer, eu não vou querer que vocês tirem todos 19. Claro. Eu quero que vocês cheguem àquilo que são os vossos objetivos, não é? E então, o que acontece? Mas pronto, eu tenho que dar a matéria toda e tenho que a dar bem, e tenho que puxar ali um bocado por eles. Mas, de qualquer modo, eu sou incapaz de fazer uma aula toda teórica. Quer dizer, nem pensar, nem eu aguentava alguma vez. Portanto, ou fazemos aulas mesmo práticas, não é? Fazemos saídas de campo, fazemos aulas de laboratório, ou então eu às vezes levo pequenas coisas, pequenos objetos, só para eles estarem a mexer e a manipular no meio de uma aula mais teórica. Diz, agora vamos mexer neste modelo, cortem aí a plasticina desta maneira assim, experimentem fazer isto. Às vezes coisas muito simples e que ajudam a perceber um determinado conceito que eu estou a dar. E aqueles momentos de manipulação de coisas, ou de nos levantarmos todos e ver qualquer coisa ali fora ao jardim, quebra ali um bocadinho, eles acordam, fizeram qualquer coisa mais prática, depois assim continuamos e sentamos e não sei o quê. Pronto. Mas eu no 12º, o que eu faço é, temos aqui o programa 12º, tem um bocadinho de tudo. Tem saúde, tem agricultura, tem conservação da natureza, etc. E eu penso, e eu digo, escolhem um tema destes, pode ser só um, e que é aquele que tem mais a ver com aquilo que vocês estão a pensar fazer no futuro. E vão estudar um bocado o que é que já se sabe sobre este assunto e tal, e depois dentro desse assunto mais geral, quando acharem que o dominam, vão escolher um assunto em particular que gostavam de dedicar especial atenção. E quando eles escolhem um assunto mais particular, começam a ler artigos científicos sobre esse assunto, porque já estudaram o suficiente para conseguir dar esse passo. É a primeira vez que pegam num artigo científico, nem sabem o que é, nem sabem para que é que serve, nem nada disso. Mas aprendem a fazê-lo. Claro que eu é que escolho os primeiros para serem relativamente simples, até eles familiarizarem e perceberem que às vezes não têm que ler tudo, às vezes só ler o resumo já chega, outras vezes ver detalhes da metodologia. Pronto. E depois, eu faço sempre aulas de motivação no início do ano. Vamos para o campo e vamos visitar empresas e eles percebem, dentro da biologia, geralmente tem a ver com a agricultura, etc., e com o ambiente, estamos num parque natural, problemas, coisas que estão mal e que nós gostaríamos que estivessem melhor, e depois, dentro disto e daquilo que eles andaram a investigar, que eram os interesses deles, eles vão escolher
uma coisa mais específica que querem estudar, pronto. É aí que eles começam a ler os artigos científicos e depois criam uma hipótese ou uma pergunta e depois passam por todo o método científico. Normalmente, a fase da pesquisa é o primeiro período, motivação e pesquisa. No segundo período, desenham e fazem a experiência e tiram os resultados. E depois, eu tenho sempre um tutor, que é alguém de uma universidade, que é especialista nesse assunto e que aceita. Temos tido pessoas super generosas que aceitam acompanhar minimamente 2 ou 3 reuniões online, é suficiente para orientar os miúdos. Mas vocês para cultivarem essa bactéria usam o meio tal, que é melhor, não sei o quê. Pronto, estas pequenas dicas fazem a diferença e depois ajudam os miúdos a discutir os resultados. Eles discutem lá a maneira deles e eles depois dizem, já pensaram, não sei o quê. Pronto, desafiam-nos ali um bocadinho mais. E o terceiro período é a fase da divulgação, em que eles fazem um cartaz, escrevem um relatório na forma de artigo científico, tem que fazer um vídeo e tem que fazer uma apresentação pública aos pais e a outros convidados que vêm à escola. Fazemos de conta que estamos num congresso de cientistas. Pronto, passamos por todas essas fases ao longo da biologia, 12º, e estamos sempre a trabalhar também em conjunto, por exemplo, trabalhos de microbiologia também, normalmente a professora de química ajuda. Tivemos uns miúdos que era a influência, era a eletroperceção, animais que sentem campos elétricos e reagem a eles. E aí foi o professor de física que ajudou lá com os aparelhos pronto. Outras vezes é o tratamento estatístico de resultados, vamos também consultar as pessoas de matemática, etc. Portanto, são sempre trabalhos interdisciplinares, embora decorram nas aulas de biologia. Pronto, e é mais ou menos este o processo. E depois eu incentivo-os a participarem nas mostras e concursos de ciência a nível nacional. E quase todos os anos nós ganhamos prémios, a nossa escola, nessas mostras de ciência. E depois eles têm a oportunidade de ir ao estrangeiro, mostrar o trabalho. Isto é ótimo, não só pela experiência que eles têm lá fora, mas também em termos de autoestima do género. Não só eu lhes disse que eles eram capazes, como eles ganharam aquele prémio, quer dizer que eram mesmo capazes, são mesmo bons. E estavam lá gente de Lisboa. E depois a questão do modelo para os colegas, não é? E para a escola, também é interessante, não é? Acredito. A questão do modelo, de serem modelo também para os colegas e para a escola, não é? Sim, os outros perceberem se ele foi capaz, se calhar eu também sou, não é? Exatamente. Não é assim. Isso acontece, sim, muito. Fábio, queres acrescentar alguma coisa? Uma destas visitas de campo é na aquacultura que a professora Margarida estava a falar. Não, nós já não temos a aquacultura, isso já passou, não. Mas vamos muito, por exemplo, a empresas agrícolas aqui da região, também já tivemos projetos na APCO, na Associação de Paralisia Cerebral. Tudo depende daquilo que os miúdos, eu vou atrás daquilo que eles querem, não é atrás daquilo que eu gosto ou que acho importante. Só para vos dizer, este ano tive miúdos a investigar a saliva dos cavalos, e eu andei lá com eles, no meio dos cavalos, a segurar os cavalos. Eu disse logo, eu não ponho as minhas mãos na boca de um cavalo. E eles, professora, não é preciso, que nós sabemos como é que isto é. E eles é que tiravam, eu só ajudava e segurava nos cavalos e aquelas coisas todas. Tanto estou a tirar saliva de cavalos com alunos, como estou ali no sobreiral a tirar amostras de solo para ver a matéria orgânica que está no solo e quais são os solos melhores, qual é a floresta que tem os solos com mais matéria orgânica e não sei o quê. E pronto, e sublinhar, lá está a generosidade, que não quer demais agradecer a todos os professores universitários e investigadores que nos têm ajudado, que andam sempre cheios de trabalho, e eu às vezes não percebo porque é que eles dão importância a um clubezinho de ciências de uma terrinha pequenina de província e gastam o seu tempo para nos ajudar, porque é uma ajuda absolutamente preciosa. Às vezes é um material que nós não temos, um meio de cultura esquisitíssimo, que nós para comprarmos aquilo eram, sei lá, 100 euros, para uma escola destas é uma fortuna, e eles lá nos enviam pelo correio um frasquinho com a quantidade que nós precisamos e não sei o quê. Portanto, incrível. E para os miúdos é uma experiência fantástica. É paixão também, não é? Da parte deles, também é paixão. Sim. Falamos sempre de emoções, não é? Estamos sempre a falar de emoções e de bem-estar e de generosidade, de passar ao outro, porque quando nós somos generosos, não é? Nós também recebemos muito desse próprio momento de generosidade nossa.
Sim, sim. Olha, já estamos com. Não sei, Fábio, queres acrescentar alguma coisa? Não, se calhar só perguntar aquilo que não perguntámos no início, que tem a ver com o café. Exato, era isso. Sim, não percebo. Como é que a Paula bebe Força, o Fábio. café? Frio, quente, cheio, curto? Pois, o meu café, como diz a minha filha mais nova, é água de lavar os pés. É uma chávena grande de café fraquinho. É o meu café preferido. Ótimo. O engraçado é que todos nós bebemos o café de forma diferente. É verdade. Viva a diversidade! Viva! Paula, queremos então deixar já aqui, como disse a Margarida muito bem, o convite para poderes vir no fim de semana 9 e 10 de julho. Se quiseres juntar-te, falamos depois com mais detalhe, mas a ideia é 9 e 10 de julho. Temos saídas em stand-up paddle e depois temos um café gravado ao vivo, que será o último episódio desta segunda temporada. Ok, então depois vamos ver isso, se é possível. Está bem, ok. Está bem? Certo, então ficamos, Fábio, até dia 9 de julho, certo? Aqui no Algarve, aqui em Cabanas. Em Cabanas de Tavira. Cabanas de Tavira, no Muito mapa. obrigado, Paula. Gozem bem esse sol. Gostei Obrigada muito. também. Também gostei muito de conversar convosco. E continuação de muita inspiração. Obrigada. E vocês também. Tchau. Continuem Tchau. nesse vosso trabalho importantíssimo, para nós também. Obrigada. Tchau, Fábio. Tchau, até dia 9.